Bom, então, a gente vai começar a falar aqui hoje sobre algumas técnicas de análise de circuito, e é interessante que a gente veja essas técnicas aqui, porque a grande maioria delas, né, imagino que todas elas aqui, elas servem tanto para circuito de corrente contínua, como é o nosso caso aqui de análise, por enquanto, como também para circuito de corrente alternada, que vai ser objeto de estudo aqui nosso muito em breve. Tá? Então, as coisas lá em corrente alternada vão mudar um pouco, mas as leis, elas não vão se modificar, né? Lei de Kirchhoff, lei de Ohm, tá, elas podem sofrer alguma atualização, mas, de maneira geral, elas vão continuar. E essas técnicas de análise aqui, que a gente vai ver, tensão de nó, corrente de malha, superposição, circuitos de Devenan e tal, isso também vai se manter, tá? Então é importante que a gente tenha aqui um entendimento razoável dessas questões. Então nós vamos falar primeiro um negócio chamado tensões de nó, tá? Eu vou partir aqui logo para um exemplo que eu imagino que fique mais simples da gente entender como que isso aqui funciona, tá? Então, quando a gente comentava lá sobre lei de Kirchhoff, né? A gente discutiu sobre lei de Kirchhoff das tensões e lei de Kirchhoff das correntes, né? Essas duas leis aí, né, quer dizer, elas vão embasar esse método de análise aqui. A lei de Kirchhoff das correntes vai ser a que a gente vai utilizar para fazer análise por método das tensões de nó. Tá? Então, eu vou colocar um circuito aqui, e aí a gente vai calmamente aqui analisando o que pode, o que não pode ser feito. Tá? Então, isso aqui, como vocês estão observando, é um circuito que, como carga, que por enquanto só tem resistor, né? E tem uma fonte de tensão e uma fonte de corrente, né? Ambas independentes. Então, os nós do circuito, né, são os pontos aqui em que mais de um elemento se encontra, né? Você tem aqui dois elementos se encontrando, ou três, né, e por aí vai. Então, por exemplo, os nós aqui desse circuito, ó, são esses aqui, né? 1, 2, 3, tá? E esse nó aqui, professor, isso é um nó? Isso é um nó, tá? Mas este é o mesmo deste, né? Por quê? Porque você vê que não tem nada entre uma coisa e outra. Daqui até aqui é o mesmo ponto, tá, gente? Quando você tem ali um condutor, né, você não tem queda de tensão, então você tem um curto-circuito, tá? Então a gente fala aqui que isso aqui é um ponto só do circuito, tá? Vê como é que a disposição física dele aqui na tela, né, é uma coisa, né? A forma como ele está acontecendo, na verdade, é outra, né? A gente tem que entender que isso é um modelo, né? Eu havia comentado, lá na vida real, isso aqui está ligado num ponto só do circuito, tá? Num barramento, enfim. Né? O fato é que não tem problema você colocar desse jeito, né? Porque se às vezes você junta tudo aqui, assim, ó, o resistor e tal, a fonte ali, a outra fonte aqui, ó, fica ruim. Às vezes fica chato, né? Fica feio. Então você dispõe dessa forma aqui, tá? Mas então, esse ponto aqui, ou esse, ou tudo isso aqui também é um nó, tá? Então, o que a gente sabe a respeito de um nó e a respeito de lei de Kirchhoff das correntes? A gente sabe que tem aqui correntes entrando ou saindo, né? Então, eu posso, por exemplo, chamar isso daqui de quê? De I1, tá? Isso daqui eu posso chamar, por exemplo, de I2. Isso aqui eu posso chamar, por exemplo, de I3, né? Deixa eu melhorar essas setas aqui para não gerar dúvida aqui. Então, se eu considero, por exemplo, que essas três coisas, essas três correntes, elas estão entrando nesse nó, que eu vou chamar de A, né? A gente sabe o quê? Que a soma algébrica das correntes que entram num nó é igual a zero, né? Então, a gente pode escrever aqui o quê? A gente pode escrever que I1 mais
mais I2 mais I3 é igual a 0, tá? Muito cuidado, né, com o sentido da sua soma, tá? A gente fez uma discussão breve sobre isso, e isso tem que ficar muito claro agora, né? Por que que aqui eu estou colocando as três com o mesmo sinal, ó, I1 mais I2 mais I3? Porque elas todas têm a mesma perspectiva perante ao nó, que é de entrada, tá? Que é de entrada. Se eventualmente eu estivesse considerando que I2 estivesse saindo, tá? Eu posso fazer isso? Posso. Essa é uma questão arbitrária, não tem problema. Você pode considerar isso aí entrando ou saindo, desde que você tome alguns cuidados aqui adiante, tá? Por exemplo, um deles é que, na hora de você escrever, então, a lei de Kirchhoff, para esse segundo caso aí, você vai ter que lembrar que, como o I2 está saindo do nó, então a perspectiva aqui é contrária, esse I2 ele tem que estar com o sinal oposto ao I1 e ao I3. Então, o correto aqui é você escrever I1, tá? Menos I2 mais I3 igual a 0, tá? E isso faz total sentido se você tira aqui esse I2 do lado esquerdo e joga para lá, você vai escrever assim, ó, I1 mais I3 igual a I2. Se você parar para analisar, essa equação ela é bem intuitiva. Por que que ela é intuitiva? Porque você pensa assim, olha, tem duas coisas entrando, I1 e I3, e tem uma coisa saindo, a soma do que está entrando tem que ser igual ao que está saindo, tá? Então, tomem muito cuidado com essa análise. E aí, a questão da arbitrariedade, de você considerar descendo ou considerar subindo ali, né, quer dizer, entrando ou saindo. Ah, mas não tem um sentido correto da corrente? Tem um sentido correto. Se você eventualmente chega, depois dos cálculos, de um valor negativo, quer dizer que a sua suposição de sentido estava errada. Não tem problema. Tá? Você vai ter ciência de que, na verdade, ela está para o outro lado. Né? Por exemplo, digamos que você calculou aqui 2 deu menos 5 amperes. Significa o quê? Que tem 5 amperes para baixo? Não. Que tem 5 amperes para cima, já que o resultado foi menos 5. Tá? Ah, mas você chegou ao resultado de 5. Aí tem 5 amperes descendo e está tudo certo. Tá? Então, esses são alguns dos cuidados que você tem que ter na hora de aplicar a lei de Kirchhoff das correntes. Tá? E, consequentemente, tensões de nó, que é o método que a gente vai ver aqui agora. A tensão de nó, pessoal, nada mais é do que a aplicação dessas expressões aqui. Tá? Mas aí você me pergunta, de onde é que vem, então, o termo tensão se eu estou usando corrente? Justamente porque eu vou substituir essas correntes por tensão. Tá? E usando o quê? Uma coisa extremamente simples chamada lei de Ohm. Tá? Então, com resistência e corrente, você acha tensão. Resolveu o seu problema, tá? Então, essa é a ideia. Vamos resolver, então, um exercício aqui para a gente já ter aqui um exemplo, né, uma análise. Então, a ideia é que a gente estipule algumas tensões aqui ao longo do circuito, tá? Então, vamos lá, olha só. Então, eu vou chamar isso aqui de nó 1, tá? Poderia ter chamado de nó A, igual eu acabei de chamar. E esse aqui de nó 2, tá? E esse nó aqui é um nó de referência, tá? Por que isso aqui é um nó de referência? Geralmente, quando você tem aqui vários elementos chegando em um único nó, ele se torna um nó de referência. Então, eu posso tomar tensões ao longo do circuito, tá? Com respeito a este nó. Então, se você pega, olha, é a junção das fontes, tá? Então, quer dizer, é a referência do circuito. Então, eu vou estipular uma tensão V1, tá? Que vai estar aqui no nó 1, e uma tensão V2, que vai estar aqui no nó 2. Essas tensões, elas são relativas a quem? A esse ponto aqui de baixo, tá? Então, se você fez isso, ó, você pode dizer
tomando essa queda de tensão aqui, ó, que é em cima do resistor de 5 ohms, você tem V1, tá? Em cima do resistor de 10 ohms, você tem V2, tá? Bom, isso vai me trazer o quê de resolução? Olha, eu vou poder calcular essas tensões. Com essas tensões, eu vou poder calcular as correntes do circuito e tudo mais, tá? Então, qual é a ideia? A ideia é estipular tensões aqui em alguns nós, tá? E também as correntes que a gente havia feito. Então, a gente vai estipular tensões e correntes, escrever as equações de lei de Kirchhoff das correntes, e aí a gente vai resolver essas equações, tá? Vamos fazer, então, aqui como que isso pode ser feito. Olha só. Vamos lá. Eu estava fazendo aqui umas anotações e eu quero ver se vocês concordam comigo. Olha, vamos resolver esse exemplo aqui. Esse exemplo, ele tem uma peculiaridade com respeito ao anterior, que a gente logo vai enxergar observando os nós, tá? Então, isso daqui é um nó, né? A gente já viu. Ele pode ser o nosso nó de referência, tá? E isso daqui é um outro nó. Pessoal, isso é um único nó. Por quê? Porque, diferentemente do circuito anterior, isso aqui não tem um resistor aqui, ó, para separar essas duas coisas, né? Então, ó, eles são um único ponto do circuito, tá? Mas vamos com calma, né? A gente pode fazer a análise passo a passo. Então, vamos lá. Vamos estipular algumas correntes aqui. Digamos que eu queira analisar este nó aqui. É o mesmo desse? É o mesmo desse. Mas vamos fazer passo a passo, tá? Eu poderia fazer tudo numa equação só, mas essas anotações aqui que eu fiz foram justamente para a gente fazer passo a passo. Então, ó, digamos que eu tenha, tá, uma corrente IA entrando, uma corrente IB saindo, tá? Isso já foi dado aqui pelo problema, mas a gente pode estipular isso numa análise de circuito real. E aqui eu vou chamar de corrente IC', saindo aqui, tá? Ó, o que acontece para cá, por enquanto, não me interessa. Vou fazer a análise aqui. E digamos que a tensão neste nó aqui seja V1, tá? Seja V1. Então, vamos lá. Usando LKC, lei de Kirchhoff das correntes, eu quero que a gente escreva aqui a expressão para as correntes neste ponto, tá? Olha, vocês vão concordar que tem duas coisas saindo e tem uma coisa entrando. Então, eu posso escrever que IA é igual a IB mais IC'. Tudo bem. Isso aí a gente acabou de fazer, né? Agora, qual é o papo aqui? O papo é você transformar isso daqui em tensão, tá? Tira a variável corrente e coloca a variável tensão. Por isso o nome é tensão de nó. Eu estipulo uma tensão aqui para o nó, tá? Como é que eu faço isso, gente? Usando simplesmente lei de Ohm, nada mais, tá? Ó, esquece a equação aí, vamos olhar para cá um pouco. Muita atenção aqui, ó. Veja bem, se isso aqui é o meu nó de referência, tá? Eu estou querendo dizer que essa tensão V1 ali, ela está colocada assim, ó. É como se eu tivesse uma queda de tensão daqui para cá, tá? A seta sempre no maior potencial. E aí, a minha corrente está passando em cima desse resistor aqui. Se isso daqui, gente, é a referência, vocês vão concordar comigo que pela lei de Ohm, eu posso escrever que IB é igual
a tensão sobre o resistor dividido pela resistência, tá? Qual é a tensão que tem em cima do resistor aqui? Bom, você tem V1 de um lado e 0 do outro. Muita atenção nesse momento, hein? Você pode ter quais tensões aqui em cima desse resistor? Se você pega em um sentido, você pega V1. Se você pega no outro sentido, você pega menos V1. Muito cuidado com o sentido da tensão, tá? Eu vou estipular que quando a corrente sai de um potencial maior para um potencial menor, tá? Eu vou considerar que eu vou fazer tensão do potencial maior menos a tensão do potencial menor. Ou seja, vai dar V1 menos a referência, que é 0, que dá V1 dividido por 10 na resistência. Então, está aqui o valor da corrente IB, tá? Eu posso substituir isso nessa expressão aqui de baixo. Tá aqui, daqui a pouco eu vou mostrar. E eu vou fazer a mesma coisa para IA e a mesma coisa para IC, tá? No caso ali, IC', né? Então, esse é o papo das tensões de nó, tá? É essa a minha ideia aqui adiante. Agora, vamos analisar IA, tá? A corrente que está aonde, ó? Que está saindo da fonte e passando em cima do resistor de 5. Aí, muito cuidado aqui com duas coisas. Eu posso escrever que IA vai ser V1 sobre 5? Não posso. Por que eu não posso? Porque a tensão sobre 5 não é só V1. Aqui no 10 era, porque do outro lado dele eu tinha referência. Mas aqui eu não tenho, eu tenho uma outra tensão. Então eu tenho que fazer o quê? A diferença de tensão aqui para cá, ó. A diferença de tensão aqui é como? De um lado eu tenho 50 e de outro eu tenho V1. Então a tensão sobre esse resistor aqui ou vai ser V1 menos 50 ou 50 menos V1. Tá? Muito cuidado com essa análise, muito cuidado com essa análise, o sentido da subtração que você vai fazer. Qual foi o nosso padrão? A gente falou assim, ó, quando a corrente está de um potencial maior para um menor, eu vou fazer a tensão aqui, ó, deste potencial maior menos a tensão do potencial maior. Só que neste caso, olha só, a corrente, na verdade, ela está indo para o potencial maior do V1. Olha lá, tá vendo? Ó? Ela está indo para o potencial maior do V1. Portanto, a minha corrente IA aqui, seguindo a ideia, tá? Seguindo a ideia, eu vou ter que fazer IA igual a não mais V1 menos o valor do outro lado, que seria V1 menos o 50, nesse caso aqui. Eu vou ter que fazer 50 menos V1, tá? Então vai ficar 50 menos V1, que é a tensão em cima do resistor, sobre a resistência, que aí eu acho corrente, tá? Então, ó, muito cuidado com isso, tá? Pode parecer um pouco confuso no começo, mas com exercícios isso vai ficando fácil. Então, ó, por que aqui no IB eu fiz V1 menos o outro lado, que é 0, para achar a corrente? Porque a corrente está se afastando, né? É uma outra forma de ver, né? A corrente está se afastando do ponto. Ó. Agora aqui, como ela está entrando, que é o meu IA de análise, nesse momento, eu não posso fazer V1 menos o 50.
eu tenho que fazer o contrário. Então, vai ser 50 menos V1, tá? Isso é uma forma de enxergar isso aqui, tá, gente? É uma maneira de enxergar isso. Tem que ter muito cuidado. Então, quando eu substituo isso e isso na expressão da corrente, olha aqui o que que dá, ó. Justamente 50 menos V1 sobre 5 igual a V1 sobre 10 mais IC'. IC', tem como eu substituir isso aqui? Tem como. Onde que eu vou achar agora uma expressão para IC', já que aqui não tem resistor? Como é que eu vou fazer isso aqui? Olha, você pode analisar este ponto do circuito aqui, tá? Neste ponto aqui, você pode falar o seguinte, tem entrando aqui, então, IC', tem saindo IC, e tem entrando aqui, que já foi até fornecido, 3 amperes. Então, vamos escrever LKC agora para este ponto, tá? Como é que é isso aqui? Olha, tem 2 entrando, um saindo, portanto, IC, que é o que está saindo, é igual a IC' mais 3. Muito bem. E quanto que vale IC? Levando-se em conta a mesma lógica do IB. Poxa, também está descendo, também vai para a referência, também vem do V1. Ora, então, se IB foi V1 sobre 10, IC vai ser V1 sobre 40, que é a resistência aqui. Pronto, acabou aqui o problema. Por que acabou o problema? Porque você tem aqui agora um IC' com respeito a V1. Então, o que você faz aqui? Você faz a exclusão aqui de IC', escreve IC' é igual a V1 sobre 40 menos 3. Né? Pois muito bem, jogou para o lado aqui. Quando você faz isso, você substitui agora aqui dentro o IC'. Você vai ter qual expressão? Essa aqui, ó. 50 menos V1, né? Igual V1 sobre 10 mais IC', que é quem? V1 sobre 40 menos 3. Pronto. Acabou aqui o seu problema. Tá? A análise do circuito acabou aqui. Agora, é o que você vai ter que fazer aqui? Resolver essa expressão para V1, né? Isso aqui é uma expressão de uma variável só, tá? Então, resolve isso daí para V1, que acabaram-se aí todos os seus problemas. Quando você achar V1, você vai achar tudo aqui no seu circuito. Quer ver? Deixa eu reescrever essa expressão aqui, para a gente resolver ela aqui. Então, ó, ficou... como que é aqui? 50, né? 50 menos V1 sobre 5 igual a V1 sobre 10, cadê? Mais V1 sobre 40 menos 3. Bom, pessoal, isso aí tem várias formas de resolver isso daí. Uma delas é fazer o tal do mínimo múltiplo comum aqui, né? Sei lá, bota o maior valor aqui que vai funcionar, né? O 40 aqui, aí divide e multiplica aqui, né? Então, 40 dividido por 5 dá 8, né? Então, aqui em cima, o 8 vai passar multiplicando aqui no termo do 5. Então, você vai ter aqui 8 vezes 50, 400, menos 8V1, igual 40 dividido por 10, 4. Então, vai dar 4V1. 40 dividido por 40 dá 1, mais V1. E aqui vai ficar o próprio 40, né? Que aqui é 1. Então, vai ficar menos 120, tá? Então, jogando aqui cada coisa para um lado certo aqui, você vai ter do lado esquerdo aqui, menos 8V1,
menos 4, menos 1, né? Então, vai dar menos 8, menos 4, menos 1, dá menos 13 de um lado aqui. E do outro lado, ficou quem? Ficou 120 aqui negativo, né? Então, vai para lá o menos 400. Então, vai dar menos 520. Isso. E embaixo, né, acabou, né, porque a igualdade está em cima. Então, o V1 aí dá 520 sobre 13, né? Positivo, né, porque o negativo está dos dois lados aí. Aí tem que fazer essa conta aí, não sei quanto é que dá isso, 40? Então, dá 40 volts aqui no V1. Então, pronto, aí acabou, né? Se você tem o V1, você tem tudo, tá? Por que você tem tudo? Porque se você voltar nas suas próprias equações aqui, ó, você me disse que o IB, né, é V1 sobre 10. Então, se é 40, vai ser 4 amperes aqui o IB. O IC, por outro lado, se é V1 sobre 40, você tem que IC, então, é 1 ampere, né? E o IA vai dar aqui 50 menos 40, que é 10, sobre 5, dá 2 amperes. Então, quer dizer, primeiro você gasta um certo tempo fazendo uma análise aqui, né? Com cuidado. Mas quando você resolve aquela equação, geralmente ela te dá aqui um parâmetro que te dá tudo junto. Resolve muito fácil para você todo o resto, tá? Então, é uma técnica que pode ser analisada sempre que tem um nó desse daí. Sempre que você consiga escrever dessa forma, você pode usar essa técnica aí sim, tá? Então, é um negócio que pode dar algum trabalho no começo ali para fazer uma certa análise, mas quando você obteve o valor de V1, tudo apareceu ali para você, tá? Bom, então, essa daí é a técnica de tensão de nó, tá? A gente vai falar agora de uma técnica irmã dessa, tá? Que é chamada de correntes de malha, tá? Então, nessa eu já fiz aqui um slide com uma solução para a gente olhar, tá? Então, ela é uma análise bem parecida, só que ao invés de usar corrente agora no nó, a gente vai acabar usando tensão na malha, tá? Então, ao invés de usar LKC, a gente vai usar LKT, lei de Kirchhoff das tensões. Então, essa técnica se chama agora a próxima corrente de malha. Qual é a ideia? Tá? A gente já definiu a malha, né, de alguma forma. Então, em uma daquelas nomenclaturas, né, que a gente fez, a gente viu que a malha, né, é um laço, né, basicamente um laço aqui do circuito, que acaba que ele não engloba outro, né? Então, por exemplo, nesse circuito aqui, eu tenho essas possíveis malhas aqui, né? Então, olha, eu tenho aqui essa malha, eu tenho essa malha, eu tenho essa malha, são laços, né? São caminhos fechados, tá? O papo de não englobar outro é de forma que a gente não passe mais de uma vez, né, no mesmo ponto. Então, a ideia é que a gente utilize o conceito de lei de Kirchhoff das tensões para resolver, por exemplo, circuitos como este aqui. Vamos relembrar aqui como é que a lei de Kirchhoff das tensões se aplicam às malhas, né? Como que eles podem ser utilizados nesse método, tá? Olha, eu estou dando esse monte de ferramenta, tá? E vou falar mais umas duas, pelo menos, para que vocês tenham um curso completo de análise de circuitos, tá? Eu não vou repetir todas essas técnicas lá em corrente alternada, mas em algum momento elas têm que ser abordadas, né? Nem que a gente faça um exemplo aqui, tá? Porque isso é importante para fazer a análise de circuito, né?
Então, olha só. Vamos olhar esse circuito aí com mais calma, né? Nesse caso, o que a gente tem aqui? A gente tem uma fonte de tensão independente, uma fonte de tensão dependente, né? Depende desse parâmetro aqui, e algumas malhas aqui, né? Malha, 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 né? A gente tem que lembrar que em uma malha, a lei de Kirchhoff das tensões, né? Então, ó, LKT agora, ela fala o seguinte, olha, digamos que você tem aqui uma tensão em cima desse resistor de 1 ohm aqui. Então, vou chamar isso aqui de V1, tá? Vou chamar isso aqui de V1. E aqui, eu vou chamar de, por exemplo, V5, para fazer alusão aqui ao resistor. E aqui vou chamar de V4, tá? Agora, de maneira análoga à corrente para um nó, aqui para uma malha, né, a gente fala que o quê? Que a soma das tensões é igual a zero, né? Então, ó, V1 mais V2 mais V3 igual a zero. Muito cuidado, né? A soma algébrica, né? Por que eu falo isso? Porque você observa que essas tensões, elas têm a queda de tensão no mesmo sentido, ó. Lembra, a seta é o positivo, né? Então, fiz errado aqui. É a mania aqui. Deixa eu corrigir aqui. Na verdade, não é 2 e 3, né? 4 e 5. V1, V4 e V5. Pronto. Então, o que tem que ser observado é que a soma é algébrica, né? Então, por que eu coloquei mais e mais aqui? Porque o sentido da queda de tensão aqui é sempre o mesmo, ó. Você tem, ó, se você for caminhando assim, a seta está sempre no mesmo sentido, ó, veio para cá, veio para cá, veio para cá. Por isso a soma dessa forma, né? Se eu, de maneira arbitrária também, assim como lá com as correntes, fizesse, por exemplo, a tensão aqui V1 dessa forma aqui, ó, com a seta para cá, aí eu teria que reescrever isso aqui, levando-se em consideração o quê? Agora vai ser V4 mais V5 menos V1 igual a zero, né? Ou menos V1 lá na frente, tanto faz, né? Por quê? Porque ela tem que estar com um sinal oposto aos outros dois. E também é intuitivo, porque você pode falar aqui que V4 mais V5 é igual a V1. É intuitivo por quê? Olha, se você parar para analisar, ó, duas setas para cá e uma seta grande para cá. Opa, então o que tem do lado de cá tem que estar do lado de lá, né? É como se você somasse duas pilhas aqui e aqui você teria uma pilha grande, né, digamos. Um exemplo aí, só para a gente enxergar isso. Então, essa daqui é a lei de Kirchhoff das tensões, né? No método corrente de malha, você tira aqui, então, a variável tensão e joga a variável corrente, tá? Tensão de nó, escreve a equação de corrente, leva para tensão. Corrente de malha, escreve a equação de tensão e leva para a corrente, tá? Aí que vem uma situação aqui importante. Como que você vai escrever correntes aqui nesse circuito? Olha, veja bem. Vamos olhar para o circuito aqui. O meu objetivo aqui inicial é descobrir essa tal dessa corrente que passa em cima desse 20 ohms aqui. Ó. Eu estou chamando ela de IFI, essa correntezinha aqui. Mas aí, corrente de malha, você estipula aqui uma corrente para cada malha. Então, nessa malha aqui eu vou dizer que tem uma corrente I1, que ela está nesse sentido aqui. Tá? Uma corrente I3, que está nesse sentido aqui. E aqui uma corrente I2, que está nesse sentido aqui.
Aqui a gente tem que ter muito cuidado, tá? Vamos escrever, então, as equações para a lei de Kirchhoff das tensões. Então, vamos lá. A primeira delas, ó. Primeira malha. Pessoal, a primeira malha aqui, quais são as tensões que tem aqui? Olha, você tem aqui a equação escrita, mas deixa eu fazer ela com calma, né? Vamos lá. Você tem aqui 50 volts, tá aí dado, né, a fonte. E você tem aqui, vamos botar o tal do V5, né? E ainda você tem aqui uma tensão em cima do 20, né? Você tem ali uma tensão em cima do 20, que eu vou considerar ela assim, ó. Eu vou chamar ali de V20, tá? Então, a escrita dessa expressão seria 50, né? Que está com o sentido contrário da seta, igual a V5 mais V20. Beleza, tudo certo. Agora, como é que eu faço para transformar esses termos de tensão em termos de corrente? Olha, uso lei de Ohm, né? Tensão igual a resistência vezes a corrente. A resistência aqui de cima eu sei, é 5. Mas e a corrente que passa aqui, qual que é? Alguém tem alguma ideia? Qual é a corrente que passa aqui? Ó, muito cuidado, porque quando eu estipulei as tais das correntes de malha, eu falei que nessa malha tem uma corrente, nessa malha tem outra corrente. Então, pessoal, ó, observa que esse ponto é um ponto de interseção entre as malhas, tá? Então, na verdade, como é que eu continuo essa expressão minha aqui? Eu continuo assim, ó, 50 é igual a resistência, né? 5. E a corrente? Ó, corrente vai ser, se a minha consideração é essa para cá, né? Ó, queda de tensão aqui, o que vai acontecer aqui, ó? I1 tá para cá e I2 está para cá. Então, eu preciso escrever, muito cuidado com isso, I1 menos I2, tá? I1 menos I2. Mais o quê? Mais o tal do V20. E o V20, o que é o tal do V20 ali? Ora, você tem 20 ohms, né? Então, tudo bem, vai ser 20 aqui. Abro os parênteses e escrevo a corrente que está descendo aqui. A corrente que está descendo aqui é o tal do IFI, né? Que já está aí descrito. Então, tudo bem, eu posso escrever aqui esse IFI. Beleza, acabou aqui. Escrevi, então, agora as equações, ou pelo menos uma, com respeito à corrente proveniente da tensão, tá? Cuidado aqui com algumas situações. Primeira delas, né? O IFI aqui, se você for fazer a análise, ele é quem? Você tem uma I1 aqui descendo e uma I3 aqui subindo. Então, o IFI, ele é I1 menos I3, tá? Ah, mas e aí? Eu escrevo o quê? Escrevo IFI ou escrevo I1 menos I3? Olha, as duas coisas são iguais, tá? Mas aqui, o cuidado vai aumentar porque esse circuito ele é maior. Você está vendo que você tem uma equação e três incógnitas, né? Ah, professor, três? É. I1, I2 e IFI. Aí, se eu escrever IFI em termos de I1 menos I3, são três incógnitas também? Também. Porque vai ser I1, I2, nesse caso I3, né? I1 já apareceu aqui. Tá? Então, pode ser mais interessante você escrever em termos de I1, I2 e I3, que são as três correntes aqui das três malhas que você está usando. Tá? Aí, vamos lá. Se você tem três incógnitas, né? Você vai precisar de três equações, tá?
Então, você vai ter que aplicar lei de Kirchhoff das tensões nessa malha, como acabou de ser feito, nessa malha e nessa malha também. Aí você vai ter 3 equações. Essas 3 equações vão ter essas 3 incógnitas, I1, I2 e I3. E aí você vai conseguir resolver isso daí, tá? Então, vamos mostrar isso daqui. Mas vocês estão observando já que, para um circuito mais complexo, as técnicas de análise elas vão ficando mais complicadas, principalmente de ser feito na mão, tá? Então, aí já entra o auxílio computacional, tá? A gente vai falar sobre isso. Existem simuladores de circuitos elétricos, a gente vai usar alguns aqui, alguns são online, para a gente ver que há programas que a gente coloca esse circuito aqui lá, faz as ligações, as especificações, e esses programas de computador, eles resolvem para a gente aqui qualquer ponto desse, de corrente, de tensão, de potência, de forma de onda e tal, tá? A gente vai ver isso mais à frente. Isso não quer dizer que a gente não tenha que dominar minimamente a técnica que o programa usa para resolver, tá? Mesmo porque, quando a gente usa software para fazer projeto, análise, a gente tem que ter muito cuidado, porque o software ele pode eventualmente fornecer algum valor estranho, né? E aí, se você não tem ali condições de fazer uma análise rápida, verificar se aquele valor está pelo menos coerente com a realidade, você pode ficar muito rendido ao software, tá? Isso para qualquer tipo de projeto, né? Então, aqui você teria o tal do sistema 3 equações com 3 variáveis, né? Você poderia buscar um programa para resolver só esse sistema aí. Você poderia buscar um programa para resolver só esse sistema aí. Ou você poderia buscar um programa de análise de circuito para resolver o circuito para você, tá? Então, vamos lá. Essa daqui é a primeira equação. Eu vou escrever aqui. Agora já está escrito, né? A gente só analisa as outras, ó. Então, está aqui a primeira, como a gente já acabou de fazer, tá? A outra aqui é essa aqui de cima, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o que foi feito aqui? Igualou-se a zero, né? Porque foram tomadas aqui as mesmas, o mesmo sentido para os três elementos, 5, 1 e 4. Então, ó, a tensão aqui foi feita da seguinte forma, ó. Tensão em cima do resistor de 1, corrente vezes resistência, e 2 vezes 1. Tensão em cima do resistor aqui de 4, corrente vezes resistência. Qual é a corrente? Ó, muito cuidado, tá? Qual é a corrente? Ó, a gente está pegando este sentido aqui de queda de tensão, tá? Então, ó, o que foi feito? Foi feito I2 menos I3. Muito cuidado com isso, ó. 4 vezes I2 menos I3, tá? Levando-se em conta a mesma situação, a tensão em cima aqui agora vai ficar quem? 5 vezes I2 menos I1, tá? Então, aqui você escreveu a sua segunda equação. E aqui embaixo você vai escrever a sua terceira equação com respeito a essa malha, seguindo exatamente a mesma ideia, tá? Ó, lembra que eu tinha dito que o Iφ é igual a I1 menos I3? Aqui, ó, justamente o que está descrito aqui. Com isso, você tem 3 equações, tá? E 3 incógnitas. Aqui você pode obter, então, esses 3 valores. Então, você obtém tudo, tá? E aí calcula potência e etc. Então, eu queria que vocês tentassem resolver isso aqui em casa, tá? Essa daqui, então, ela é uma daquelas atividades assíncronas. Você tem aqui um sisteminha, 3 equações, 3 incógnitas. Tentem resolver. Vocês vão ver. Geralmente, como é que você faz isso aqui? Isola um, coloca dentro de outro. Isola outro, coloca dentro do outro. Aí você vai acabar tendo uma equação com uma incógnita só, tá? Bom, então essa é a técnica de correntes de malha, tá? Vamos mais à frente.
Bom, aqui agora a gente vai falar de uma técnica bem interessante, bem importante, que eu gosto bastante dela, que salva muito a nossa vida quando a gente tem muitas fontes no circuito, tá? Que é o que a gente vai chamar aqui de teorema da superposição ou princípio da superposição, tá? Então, é dela que a gente vai falar agora. Ela é bem mais simples do que essas duas anteriores aí, por sinal. A análise aqui é muito mais simples e ela também resolve bastante coisa para a gente, tá? Seja o circuito grande ou o circuito menor. Então, o teorema da superposição está, na verdade, embasado na teoria de que a gente chama esse circuito de linear, tá? Quando a gente tem ali só elementos lineares do circuito, como nesse caso, resistores, fontes e tal, a gente pode falar o seguinte: olha só, a resposta total de uma corrente, de uma tensão, vai ser a soma das respostas individuais dadas pelas fontes. Então, basicamente, o que esse princípio aqui fala? Se você tem um sistema linear, né, ele vai obedecer esse princípio da superposição. Então, sempre que esse sistema ele é energizado ou excitado por mais de uma fonte independente, tá? Então, a resposta total vai ser a soma das respostas individuais. Como é que é isso? Vamos exemplificar daqui a pouco, nós vamos entender aqui, olha, você tem aqui I4, né? I4 passa aqui por esse resistor. Essa corrente aqui, I4, a gente não pode falar que ela é devida só a essa fonte ou só a essa fonte, tá? Ela é devida às duas. Então, você tem essas duas fontes aqui colocando energia nesse sistema. Então, essa corrente I4, ela vem da energia daqui e da energia daqui, que são as fontes que tem aqui. Assim como uma eventual tensão aqui, assim como essa corrente I3, assim como essa corrente I1, qualquer parâmetro elétrico aqui de tensão de corrente é proveniente dessas duas coisas. E como ela é proveniente de forma linear, você pode calcular a contribuição dessa fonte, esquecendo essa. E depois calcular a contribuição dessa fonte, esquecendo essa. E somar essas duas contribuições. Esse é o teorema de superposição, ou a análise aqui de superposição para o circuito. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá. Como que eu faço, por exemplo, para calcular essas correntes aí? Vamos lá. Olha, primeira coisa, vamos chamar aqui de I1 linha, I2 linha, I3 linha e I4 linha. Essas correntes cuja contribuição é proveniente só da fonte de tensão. Tá? Aí o que eu fiz para eliminar a fonte de corrente? Eu abri o circuito, hein? Isso é muito importante, tá? Uma fonte de corrente aqui, como é que você elimina a contribuição dela? Você abre, tá? Você abre o circuito. Isso significa que aqui não tem corrente passando, o circuito está aberto. Então você tem aqui um circuito simples, né? Uma fonte de tensão, essas duas resistências em série, depois em paralelo com essa, né? E o resultante disso tudo em série com isso aqui, né? Ou usa aí um divisor de corrente, né? Enfim, dá para fazer aqui muita coisa, tá? Então vamos calcular ali primeiro os valores, né? Da contribuição proveniente da fonte de tensão de 120 volts, tá? Ó, então vamos lá, vamos fazer isso aqui um pouco.
para a gente ficar só analisando as equações ali, porque quando a gente faz, a gente entende um pouco melhor. Ó, vocês concordam comigo que aqui tem 6 ohms em paralelo com 3? Quem concorda comigo aí? Vamos lá, vamos conversar um pouco aí. Série em paralelo com 3. Concordam? E aí? Isso. Então já vou resolver o paralelo aí dessa jogada, hein? Vai ficar a fonte aqui de 120, aqui os 6, e aqui vai ficar o outro 6 em paralelo com 3. Quem sabe qual é que está o resultado de 6 em paralelo com 3 aí? Ó, vai fazer o produto pela soma, né? Como é que faz? O produto de 6 em paralelo com 3 vai ficar o quê? 3 vezes 6, 18. Sobre 9, 2. Então, 2 ohms, né? Lembrando que esse ponto aqui, ó, é um ponto que está preservado aqui, o V1, tá? O V1 está aqui, ó. Ó lá, é o ponto imediatamente depois do 6 ali. Aqui eu posso fazer um divisor de tensão, né? Você tem 120 volts aqui. Quantos tem aqui em cima e quantos tem aqui em cima do 2? Né? A gente sabe fazer isso, né? Como é que a gente faz isso? Ó, a tensão V1 aqui é dada por 120, que multiplica o resistor sobre a soma dos resistores, que dá 8. Então, se eu não estou fazendo conta errada aqui, a tensão V1 aqui dá 240 sobre 8, que dá 30. Isso, 30 volts. Isso aí, 30 volts. Bom, então, peraí. Já estamos sabendo que se aqui tem 30, aqui tem que ser 90 volts, né? Aí. Muito bem. Então, a gente já consegue calcular muita coisa aqui, ó. Por quê? Opa, 30 volts sobre 3, quanto é que vale esse 2 linha? 10 amperes, ó, foi o que ele já tinha feito, né? E 3, que é a mesma coisa que 4. Você tem 30 volts, só que agora sobre 6, né? Porque você tem isso aqui tudo, 5 amperes. Beleza. E o primeirinho lá, o I1? Bom, faça como quiser, né? Por exemplo, se você tem 10 e 5, tem que sair da fonte 15, né? Ou calcula a tensão aqui, ó, né? Vai ser 120 menos 30 sobre 6, 15 amperes. Então, eu já sei a contribuição das correntes provenientes dessa fonte aqui, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai guardar isso aqui e vai ver a contribuição dessas correntes proveniente da fonte de corrente, tá? Como é que eu faço isso agora? Eu elimino a fonte de tensão. Muito cuidado e atenção aqui. Como é que eu faço para eliminar uma fonte de tensão? Eu não abro ela, eu curto-circuito ela, tá? Então, ó, para eliminar uma fonte de tensão, eu curto-circuito ela, tá? Muito cuidado com isso. Bom, aqui manteve-se a minha fonte de corrente, né? Aí o circuito fica mais fácil, né, quando você tira um, ó, porque aqui, de novo, vamos lá, você tem esses dois em paralelo, né? A gente já sabe que dá 2, né? Então, você vai ter um negócio aqui assim, ó. 2, né? Isso aqui morreu. Então, vamos matar isso aqui. Morreu. 3 com 6 em paralelo. 2. Tá. Aí aqui, cadê? 2, vamos escrever aqui. 2 ohms. Aí aqui, o que você vai acabar tendo aqui? Ó? A série do 2 com 2, né?
a série do 2 com o 2. Então, você vai ter 4. E depois, vamos escrever aqui, para não ficar muito abstrato. Você vai ter, então, 4 em paralelo com 4. E a fonte de corrente para baixo, aqui, com 12 amperes. Quanto é que dá aqui 4 em paralelo com 4? Quando você tem valores iguais, dá a metade, tá? Então, você vai ter no final das contas aqui o quê? 2 e aqui a fonte de corrente, tá? Bom, pessoal, agora, lembrando que a gente está considerando o quê? Positivo com negativo, né? Ou seja, a corrente ela está indo no potencial maior para um potencial menor, né? Essa é a convenção passiva, né? Para que a gente aplique a lei de Ohm, né? Então, quando você vai analisar aqui, a tensão neste ponto aqui, ó, que eu vou chamar aqui de V1, ela, na verdade, não dá 24, tá? Ela dá menos 24 volts. Ah, professor, mas por que é menos 24? Porque ó, a corrente está vindo daqui para cá. Ó. Então, esse é o positivo e esse é o negativo. Se eu estou considerando a tensão com essa referência aqui em cima, ó, na verdade, é menos 24 volts. Tá? É menos 24 volts. Então, nesse caso aí, né, multipliquei aqui o 2 por 12, né, menos 24. Com isso, o que você tem? Você tem tudo, né? Corrente que está descendo aqui, menos 24 sobre 4. Então, você tem, na verdade, menos 6 amperes. Sua corrente aqui, na verdade, está subindo, ó, lembra? Tá? Aí você consegue calcular tudo, né? Você pode ir calculando tudo. Se aqui tem 24 volts, e aqui tem 2 e aqui tem 2, você tem 12 em cada uma, tá? Se você tem 12 em cada uma, bom, então você pode dividir aqui ó, o 12 pela corrente e o 12 pelas resistências, né? E pronto, tá tudo certo, não tem mais problema nenhum aqui, tá? Então, também é uma análise que eu quero que vocês façam, tá? Daqui para frente é conta, tá, gente? Por isso que eu estou passando meio rápido assim. Daqui para frente é conta. O que eu quero que vocês tenham em mente é o método nesse momento, né? Então, o que você faz? Pega a sua fonte de corrente, abre ela. Pronto, abriu. Calcula contribuição. Pega a sua fonte de tensão, curto-circuita ela. Pronto, calcula a contribuição. Aí você vai chegar em quê? Em valores provenientes de uma e os valores provenientes das outras, tá? E aí o que você vai fazer com os valores provenientes das outras? Então o que você vai fazer depois? Você vai somar tudo, tá? Soma tudo, ó. E 1 vai ser o primeiro que eu calculei mais o segundo. O primeiro foi 15, o segundo foi 2, 17 amperes. E 2 linhas mais I2, 2 linhas, né? Primeiro foi 10, o segundo foi menos 4. Valor total, 6. E 3 linhas, e 3 linhas mais I3, 2 linhas. Valor total, 5 mais 6, 11. Tá? E 4 linhas, mais I4, 2 linhas. O primeiro foi 5, o segundo foi menos 6. Valor total, menos 1. Quer dizer o quê? Quer dizer, então, que o I1 está nesse sentido mesmo, ok. O I2 está nesse sentido mesmo, ok. O I3 está nesse sentido mesmo, mas o I4, na verdade, está subindo, porque deu negativo. Então, está subindo ali 1 ampere, tá? Então, observa, é uma outra técnica, eu gosto bastante de teorema de superposição, ou análise de superposição, porque você fica meio perdido aqui quando você tem mais de uma fonte. Né? Como é que eu faço isso ou aquilo? Porque na fonte de corrente você não sabe a tensão, e na fonte de tensão você não sabe a corrente. Então, se você tirar e deixar só fonte de tensão ou só fonte de corrente,
você consegue aí chegar num meio termo aí interessante, tá? Então, esse aí é o princípio, né, ou o teorema aí da superposição, tá? Bom, e aí, como é que estamos? Vamos mais um pouco? Vamos mais, né? A aula hoje está meio densa, né? Muito conteúdo, né? Mas é assim mesmo. Então, agora a gente caminha aqui para a finalização das técnicas, mas tem aqui pelo menos uma que tem um desdobramento importante e uma análise aqui acerca da potência. Então, nós vamos falar agora de um negócio chamado transformação de fonte, tá? Então, a partir de uma fonte de tensão, eu posso chegar numa fonte de corrente. E a partir de uma fonte de corrente, eu posso chegar numa fonte de tensão. Isso é bem importante também, né? Uma outra forma de você analisar o circuito. Porque se você tem só fontes de correntes, só fontes de corrente, você pode observar ali, né, se elas estão em paralelo e tal, e aí somar essa corrente, né, e aí transformar isso numa fonte só. Da mesma forma, se você tem só fonte de tensão, você pode avaliar também se elas estão em série e aí somar as tensões, né? É uma possibilidade, né? Outra possibilidade é realmente ir resolvendo o circuito todo mesmo, até simplificar ele a uma fonte e uma carga, tá? Então a gente vai ver que uma fonte de tensão em série com um resistor pode ser equivalente a uma fonte de corrente em paralelo com o resistor. Isso tem uma consequência bem importante, que são os circuitos equivalentes de Devenin, que é como esse daqui de cima, e o equivalente de Norton, que é como esse daqui de baixo, tá? Que são bem importantes para a análise de circuitos também. Então, vamos lá. Como que essas coisas são equivalentes, tá? Olha, a equivalência, ela ocorre dessa forma aqui. Então, uma fonte de tensão em série, né, com esse resistor R, vai me levar até uma fonte de corrente em paralelo necessariamente com o mesmo resistor R. Tá? Muito cuidado com isso. Então, essa equivalência aqui, ela pode facilmente ser aplicada aqui nos nossos circuitos, tá? Então, deixa eu me organizar aqui nessa tela para a gente buscar aqui um exemplo. Bom, então, como que a gente pode aplicar essa situação aqui? Vamos lá, ó. Vamos ver aqui um exemplo em que tenha tensões, fontes de tensão, né? E aí a gente vai levar isso aqui para uma fonte de corrente e assim por diante. Veja bem, nesse caso, essas duas fontes de tensão, elas não estão em paralelo, tá? Então, muito menos em série, né? Então, quer dizer, a gente não pode fazer aí análises simplificadas acerca desse problema aí. Então, o que ele está pedindo aí é para a gente fazer a potência, né? Achar a potência associada à fonte de 6 volts. Então, essa fonte aqui, ela está gerando uma potência, e aí ela quer saber, quer dizer, é a potência associada, né? Ela pode estar gerando ou consumindo, tá? Ah, mas pode isso, professor? Pode, você tem uma outra fonte aqui, ó. Então, depois ele pede, né? Se está absorvendo ou fornecendo, né? Isso é como se eu tivesse duas baterias, né? Apesar de serem baterias, né? Eu posso carregar uma bateria com outra bateria.
Então, no caso, a que está carregando, ela está fornecendo, né? E a que está sendo carregada está absorvendo potência, né? Então, quando você tem ali valores de tensão, e são baterias, né, e tal, você consegue inferir qual que está sendo carregado e qual que está carregando, né? Agora, quando você tem um circuito assim, aí você tem que fazer uma análise mais criteriosa, né? Então, uma das possibilidades aqui você observa, você já tem aqui, ó, fontes de tensão em série com resistor, fonte de tensão em série com resistor. Opa, isso dá para fazer uma transformação de fonte, porque se eu colocar aí uns resistores em paralelo, você vai ver que eu vou conseguir fazer umas simplificações aí, bem interessantes, tá? Então, eu não vou fazer a prova dessa transformação de fonte, mas ela é extremamente simples, tá? Mas eu queria que vocês pensassem nessa prova, tá? Eu vou resolver esse exercício aqui, que ele é em dados numéricos, né? Mas eu queria que vocês pensassem como que pode um circuito desse ser equivalente a um circuito desse daí, tá? Basicamente, o que tem que acontecer aí é o seguinte: para haver uma equivalência de circuito, você precisa que entre os terminais A e B apareça a mesma tensão e passe a mesma corrente, seja este circuito aqui ou este circuito aqui sendo implementado, tá? Então, assim, uma possibilidade que você tem ali é você, por exemplo, supor que haja uma carga aqui, tá? Põe aqui uma carga RL aqui, por exemplo. Então, tem uma carga aqui. Uma carga RL aqui, tá? E uma carga RL aqui também. Então, existe aqui uma relação entre tensão e corrente que faz com que a tensão aqui seja a mesma, nesse caso ou nesse caso, e a corrente aqui também seja a mesma para esse caso ou para esse caso, tá? A gente vai chegar à conclusão justamente essa daí, que VS sobre IS é igual a R. É essa a relação, quer dizer, a fonte de corrente tem que ser de maneira que a resistência se relacione com a tensão da fonte de tensão, tá? Então, quer dizer, não é qualquer resistência, não é qualquer fonte de corrente. É uma fonte de corrente que tem essa especificação aqui. Ou não é qualquer fonte de tensão, não é a que relaciona as duas coisas, tá? Então, quando você impõe isso, você chega até essa relação aqui. Isso é simples, tá? Eu quero que vocês depois reflitam isso. É como se fosse uma prova, né, de que este circuito ele é equivalente a esse daqui. Mas o que nos interessa aqui não é exatamente a prova, né? O que nos interessa é a resolução aqui desse circuito. Então, vamos lá, vamos ver como que a gente vai fazendo aqui transformação de fonte, e simplifica esse circuito aí. Bom, então, vamos nós. O que eu posso fazer aqui de cara? Vocês vão concordar comigo que eu posso pegar esse 40 em série com 5 e transformar isso aí em quê? Ó, vamos lá, vamos fazer aqui. Ó, eu vou sair por enquanto daqui, tá? A e B. Então, ó, tô saindo daqui, A e B. O que eu vou ter aqui, então? Eu vou ter um resistor, né? E eu vou ter uma fonte de corrente. Não é isso? Aí eu pergunto, qual é o valor do resistor e qual é o valor da fonte de corrente para que essas duas coisas funcionem? Lembra? O resistor tem que ter o mesmo valor lá do outro, 5,
E a fonte de corrente, ó, IS é igual a VS sobre a resistência. Portanto, 40 sobre 5, que dá 8 amperes. Entendido esse primeiro passo aqui, pessoal? Vamos lá, agora a gente está na solução aqui do circuito, quer dizer, na aplicação da técnica, eu acho que fica mais fácil de entender, né? Tranquilo. Aí, vocês já vão observar que já tem aqui um paralelo, né? Por que tem um paralelo aqui? Porque você tem aqui um resistor de 20 em paralelo com o resistor de 5, olha os pontos aqui. Então, vamos lá, vamos reescrever tudo isso aqui, já resolvendo esse paralelo aí. Então, vamos lá, 6 aqui. Depois do 6, vem aqui um resistor de 4, se eu não me engano. Aqui, 30 ohms, né? Aqui, outro de 6. Deixa eu ver se é isso mesmo. 6. Aí aqui, eu já vou ter o quê? O 20 em paralelo com o 5, tá? Então, já vou resolver isso aí logo de uma vez. Aqui eu vou ter os 8 amperes, tá? Então, vamos lá. 8 amperes, esse paralelo eu não sei, vou resolver. Aqui, 30, faltou um aqui. Cadê? Aqui embaixo tem um resistor, ó. Quer ver? Ó, 10 ohms. Então, aqui tem um resistor de 10 ohms aqui embaixo. Isso aqui, naturalmente, está ligado aqui, né? Então, aqui. 10 ohms aqui embaixo. Aqui em cima são 6. E aqui são 6 também. E aqui são 6 volts. Então, esse paralelo aqui, ele já é um paralelo de quê? De 20 com 5, né? Dá 50, quanto que dá isso aqui? 20 com 5? Dá 100 dividido por 25, dá 4. Então, isso aqui é 20 em paralelo com 5. Então, isso aqui dá 4 ohms, né? Beleza. Tô aí. Agora, o que eu posso fazer aí para caminhar nesse circuito aí? Ó, vocês vão concordar comigo que eu posso pegar agora esse resistor aqui, que está em paralelo com o 8, e voltar para um equivalente de tensão. Tá? Ah, eu posso fazer isso? Indo e voltando? Pode, não tem problema nenhum. Porque vai aparecer um negócio interessante aqui, porque vai aparecer um resistor em série com esse. E aí vai ficar bom. Ó, então vamos reescrever o circuito aqui. Ó. Você vai ter a fonte de 6, o resistor de 6, o resistor de 30, o resistor de 6, aqui embaixo o resistor de 10. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um equivalente, transformação de fonte para fonte de tensão. Como é que é a fonte de tensão? Um resistor e uma fonte de tensão. Um resistor e uma fonte de tensão. Qual é o valor do resistor? É o mesmo resistor que está em paralelo da fonte de corrente. Portanto, 4. E qual é o valor da fonte de tensão? Vs igual a resistência vezes IS. 4 vezes 8, 32 volts. Tá? E aqui ó, já ficou legal. Por quê? Porque aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 30, aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 6. Né? Por que já ficou legal? E aqui 6 volts. Porque isso aqui está tudo em série. Ó. Isso aqui está em série, tá? Esse resistor está em série com esse. É bem óbvio, né? Mas também está em série com esse daqui, porque não tem para onde a corrente passar, ó, se não for aqui. Ó. A corrente que vem para cá passa nele, tá? Então, eu vou fazer uma série aqui de 20, tá? Vou fazer uma série de 20 aqui. Então, vamos lá, vamos escrever de novo aqui. Vamos fazer isso com um pouco mais de calma aqui. Então, ó, fonte, 6, 30 descendo,
E aqui eu vou botar um resistorzinho aqui só, tá? A fonte aqui, e aqui é 20, né? Porque é o resultante, ó. 6, 10, 4, tá? É 20, aqui 30 e aqui 6. Aqui 6 volts. E aqui manteve-se 32 volts, tá? Olha aí, ó. O circuito está diminuindo, né? Concordam? O circuito está diminuindo. Tá bom já? Ainda não, né? Porque você ainda tem duas fontes e tal. Aí você pergunta, mas eu posso usar superposição? Pode. Eu posso usar tensão de nó? Pode. Posso usar corrente de malha? Pode também, tá? Posso usar a lei de Kirchhoff? Pode usar tudo. Contanto que não faça errado, pode, tá? Aí a pergunta aqui foi a seguinte, tudo bem retirar o resistor de 10 da parte de baixo para a de cima, sem problema nenhum, tá? É o que eu estava comentando. Isso aqui é uma disposição, tá? É só a disposição das coisas aqui, ó. Não tem problema. Como você está fazendo circuitos equivalentes, é claro que você está mudando um pouco o seu circuito, né? Mas buscando a equivalência, não tem problema nenhum, porque você tem uma série aqui. Isso aqui está em série, ó. Isso aqui tudo tem série, tá? Se você tivesse uma outra fonte aqui, se você tivesse, por exemplo, aqui uma outra fonte de 10 volts aqui em série com essa, você poderia somar, tá? Então, levando-se em conta na simplificação, na equivalência, você pode somar. É claro que você pode perder ali algum ponto do circuito, depois tem que voltar para ir calculando aqueles parâmetros, igual a gente já fez, né? Mas a equivalência se mantém, então não tem problema nenhum, não. Tá? E aí vamos lá. Então agora é aqui aquele papo. Posso fazer mais um monte de coisa, mas como a gente está brincando com equivalência de fonte, eu vou pegar esse cara aqui e vou fazer outra transformação nele para fonte de corrente de novo, tá? Por quê? Porque aí, o que você vai ter aqui? O negócio é que quando fica nesse jogo de fonte de tensão, fonte de corrente, acaba aparecendo, ora, resistores em paralelo, resistores em série, resistores em paralelo, resistores em série. E isso vai simplificando a sua vida, tá? Então, vamos lá. Vai ficar aqui mais, menos, aqui 6, aí aqui 30. Aí aqui agora vai aparecer o quê? Um resistor aqui, né, de 20 necessariamente. Por quê? Porque é o resistor lá da transformação. E aqui uma fonte de corrente, no mesmo sentido ali do aumento da tensão. De quanto? De 32 sobre 20, né? É a relação daqui para cá, que dá 1,6 amperes. Aí você me pergunta, pô, e aqui, ficou melhor? Ficou melhor. Por quê? Porque você tem esse paralelo aí bem evidente, né? Então, resolvendo esse paralelo aí, você vai ter o quê? A fonte de 6 volts. Aqui já a solução do paralelo, que eu não sei qual é, mas eu vou pegar. E a fonte de corrente, né? A solução desse paralelo aqui, de 30 com 20, é 600 dividido por 50. 600 dividido por 50 é 60 dividido por 5. Dá 12 isso daí. Eu acho que dá 12, né? 12 ohms. E aqui é a mesma corrente aqui, né? Que 1,6 amperes. Aí quer dizer, de novo, você já tem um circuito aí extremamente simplório, né? Extremamente simples. Você pode usar superposição agora? Pode, né? Vai usar o que você quiser. Mas vamos fazer de novo. Fazer de novo a transformação de fonte aqui, ó. Vou pegar esse cara aqui e vou transformar agora numa fonte de tensão. O que eu vou ter aqui agora, ó? Vou ter a fonte de tensão, mais ou menos aqui 6, os 12 ohms, e aqui uma fonte de tensão
que vai ter que ser quanto? 12 vezes 1,6, né? Tensão vezes a corrente. Dá 19,2 volts aqui. Agora, nós chegamos numa situação aqui interessante. Eu acho que eu esqueci de um resistor em série lá com a fonte. Acho que eu esqueci dele. Aqui, ó, essezinho aqui, ó, né? Aí, ó, esqueci dele. Tem um resistorzinho aqui, mas não tem problema não, ele não vai fazer diferença nenhuma aqui, não. 6, né? 6. Aí ele tá aqui, ó. 6 também. Aí aqui, naturalmente, você já vê esses dois caras ali em série, né? O que dá aqui no fim das contas pra gente, quem? Vamos lá. A fonte, ali 6 mais 12 dá 18, né? Aqui 18. E aqui, ó, agora sim, muita atenção, 19,2 volts. Aqui a gente tem uma situação interessante, tá? Por que que aqui a gente tem uma situação interessante? Porque aqui você pode falar o seguinte, olha, você tem duas fontes aqui, né, de tensão, e elas aqui estão em série, tá? Ó, aqui elas estão em série, né? Não tem como estar diferente aqui, né? Então, nesse momento aqui, você pode fazer uma análise aqui, né? Enfim, dá para você simplificar isso daqui, porque, veja só, você tem aqui 6 volts para lá, você tem aqui 19,2 volts para cá. Então, na verdade, em cima desse resistor de 18 ali, você vai ter a diferença dessas duas coisas, né? 19,2 menos 6, tá? Então, esse circuito aqui, você pode finalizar ele assim, ó. Você tem aqui uma fonte, você tem aqui um seu circuito com um resistor de 18 ohms, e aqui você tem uma fonte resultante aqui de quanto? 13,2 volts. E aí você vai finalmente conseguir calcular a corrente aí que passa nesse cara, tá? Então, você chegou no circuito mais simples possível aqui, né, que é de uma fonte de uma resistência, só fazendo transformação de fontes, né? Como eu comentei, você poderia usar isso aí anteriormente e tal, etc. Tensão de nó, superposição, corrente de malha e tal. Como ele está interessado na potência aqui, não foi essa a pergunta? Qual era a potência com a fonte de 6 volts? Fazer essa transformação pode não ser tão interessante porque você acaba com um elemento de interesse, tá? Mas é simples, né? Você poderia pensar então, por exemplo, digamos que tenha uma corrente e essa corrente vai passar em cima desse resistor aí de 18, tá? Então, digamos que você queira calcular essa corrente que passa aí em cima desse resistor aí de 18. Olha, é só você justamente pegar a diferença de tensão sobre ele, né? Então, considerando muito importante isso, que o sentido da corrente seja esse daqui, tá? Olha só, hein? Você tem aqui um potencial de 6 e aqui um potencial de 19, né? Então, portanto, ó, você tem um positivo aqui e um negativo aqui. Então, muito cuidado com isso, né? Sua corrente I, ela vai ser dada necessariamente por qual expressão?
ela vai ser dada necessariamente por potencial aqui menos o potencial do outro lado, tá? Então, você tem o que aí nesse negócio? Você tem, na verdade, 6, tá? 6, vamos lá, vamos escrever aqui, 6 menos 19,2 sobre 18. Aí, essa corrente vai dar negativa. Ok, claro que vai dar negativo, porque, na verdade, essa corrente está vindo para cá, né? Afinal de contas, essa fonte aqui é muito maior do que essa. Bom, aí a pergunta da outra questão, né? Isso aqui está recebendo ou está fornecendo potência? Ela está recebendo, né? Se a corrente está vindo para cá, se a corrente está indo para ela e não saindo dela, ela está recebendo, né? Então você tem, na verdade, essa fonte aqui fornecendo energia para esse resistor e para essa fonte, tá? Então, essa é a análise desse circuito. Qual é a potência? Né? Bom, potência em cima de uma fonte, você tem que usar o quê? V vezes I, tá? Então, ó, 6 volts vezes quanto? Tem que fazer essa conta aí, né? Vamos fazer essa conta aqui. Vou abrir uma calculadora aqui. Vamos fazer essa conta. Dá 6 menos 19,2. 6 menos 19,2. Que dá os menos 13, né? Dividido por 18. Tá? Vamos dar dividido por 18. Dá 1,65. Negativo, né? Então, isso daí vezes menos 1,65. Multiplicando, então, pela tensão, vamos lá, 1,65 vezes a tensão 6 dá menos 9,9 watts, unidade de potência, tá? Ah, é negativo? Claro, é mais uma evidência de que essa fonte aqui, então, na verdade, ela está o quê? Essa fonte, ela está recebendo potência, né? E não gerando, quer dizer, ela tá gastando, né? E não gerando a potência, tá? Pessoal, então essa é a ideia das transformações de fonte. A gente tem aí mais uma análise para fazer adiante, mas eu acho que as coisas estão ficando muito densas, né? E aí eu pretendo parar por aqui essa teoria. Vamos tirar alguma dúvida aí que eventualmente alguém tenha, para que a gente não embole mais aí a vida, né? A densidade do curso aumenta mesmo, não tem jeito, né? A gente vai procurando técnicas aqui de análise e tal, né? Então, as coisas vão ficando aí um pouco mais complicadas, né? Mas nada que com muito cuidado e trabalho não se resolva, tá? E aí, entenderam a ideia das transformações de fonte até chegar até aqui? Alguma dúvida aí pontual? Se vocês quiserem rever a aula, ver a apresentação, isso aqui já está no AVA, tá? Essa apresentação aqui já está lá no AVA. Aí depois olha com mais carinho e tal, e aí, de repente, as coisas se clareiam mais. Então, a pergunta aqui é a respeito de eletrônica, né? O curso, especificamente, ele serve para dar uma pincelada nas áreas, né, da eletrotécnica. Então, uma delas é eletrônica. E aí, enfim, essas análises aqui, elas servem para qualquer circuito elétrico, né? Alta potência, sistemas de energia, eletrônica e tal.
Mas aí no final do curso tem sim um tópico bem pequeno sobre eletrônica, tá? Inclusive eu vou querer trabalhar um pouco com sistemas embarcados, a gente tentar fazer algum trabalho com Arduino e tal, para a gente aproveitar um pouco essa ideia de eletrônica, tá? Mas a gente não tem tempo para se aprofundar tanto, tá? Mas eu pretendo sim, pelo menos dar uma pincelada aí nessa área, tá? Beleza, pessoal? Então, e aí? Como é que estamos? Por mim, o que eu tinha para comentar com vocês hoje era esse papo aí. Se tiver tudo ok, eu vou aguardar lá o exercício de vocês. E na próxima segunda-feira a gente vai continuar, que eu já quero começar a parte de circuito de corrente alternada. Tá? A gente vai terminar aqui essa situação e vai conversar com a parte de corrente alternada. Tá? O Joseph está comentando a respeito de iniciação científica aí, né? Faz o seguinte, me manda uma mensagem lá que eu consigo direcionar você lá e comentar alguma coisa sobre o projeto, alguma coisa assim, tá? Pode ser no WhatsApp lá, que a gente conversa com mais calma. Beleza? Pessoal, então é isso. Por mim aí, o que eu tinha para comentar era isso. E se não tivermos mais nada para falar, nós conversamos na semana que vem. E aí, gente, como é que tá aí? Letícia? E aí, Letícia, como é que tá? Como é que ficou a aula? Boa, porém trabalhosa, né? Ana Alice, como é que tá, Ana Alice? E aí, Ana? Bastante conteúdo, né? Beleza, beleza. Bom, pessoal, então é isso, né? Justamente. Agora é estudar. É isso aí, rever as aulas e tal, né? É isso aí.